Meio-dia e um minutinho, né? Ontem a gente mostrou aqui no nosso CE1 que 3 influenciadores foram presos no Cariri por suspeita de cometer lavagem de dinheiro e outros crimes. Eles divulgavam, né, aqueles jogos do tigrinho nas redes sociais e, segundo a polícia, utilizavam contas falsas para mostrar, né, que ganhavam com esses jogos. Mas, na verdade, estariam lucrando de outras formas e fazendo os seguidores ali, ó, perder dinheiro. Os 3 passaram, né, por audiência de custódia. A gente acompanhou tudo aqui ao vivo, sendo apurado, inclusive, pela nossa repórter Darlene Barbosa. Vitória Oliveira, né, por ter filho pequeno, ficou em prisão domiciliar e utilizando tornozeleira eletrônica. Janisson Moura e Milena Peixoto tiveram aí os mandados convertidos em prisão preventiva. E esse caso, né, pessoal, chamou assim a atenção demais, repercutiu muito em toda a mídia aqui do nosso estado e por isso a gente convidou um professor e mestre em direito penal para falar sobre esses crimes envolvendo a internet e esses jogos de azar. O doutor aqui, André, vai tirar todas as nossas dúvidas. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Perfeito, obrigado, agradeço pela oportunidade. Bom, a questão do jogo do tigrinho é porque ele se amoda como aquele que se denomina como um jogo de azar. O que é que quer dizer um jogo de azar? É um jogo que de qualquer forma você vai perder, não existe possibilidade de ganho. Ainda que você eventualmente possa vir a ganhar, a casa sempre vai faturar em cima de você. Então está faltado, não existe qualquer possibilidade de vitória. E o grande problema que ocorreu nesse caso, falando aqui em tese, porque afinal de contas a investigação ela é sigilosa, é porque essas pessoas elas estariam simplesmente se utilizando de fraudes. O que seriam essas fraudes? Elas estariam supostamente criando uma ilusão para as pessoas de que haveria uma falha no sistema e por conta dessa falha do sistema essas pessoas poderiam ter ganhos irreais, ganhos que não se sustentam na realidade. Isso é fraude, isso configura o crime de estelionato. Além disso, como eles fizeram inúmeras pessoas perderem dinheiro, isso também é um crime contra a economia popular. Né? E, além disso, configura a contravenção penal de explorar jogos de azar. E é interessante que ontem o delegado, durante a entrevista aqui ao vivo mesmo no nosso C1, ele disse que há uma investigação em curso, né, sobre essa associação, que esses blogueiros aqui estariam se associando entre si para criar, um esquema, né, na verdade. Sim, né, doutor? Perfeito. Ao que parece, do que foi divulgado, do que se tornou público, essas pessoas elas teriam se associado para cometer crimes de estelionato. No caso, elas estavam se utilizando de fraudes para induzir as pessoas a aderir a jogos de azar. Né? Além de ter havido a exploração do jogo de azar, além de ter havido o estelionato, ter havido os crimes contra a economia popular, ainda existem também fortes indícios de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é quando você simplesmente oculta a origem ilícita do dinheiro que você adquire. Aí você compra bens, você simula. E eles vendiam também uma vida irreal. Eles vendiam uma imagem de que aquilo ali era a coisa mais fácil do mundo e que você poderia ganhar dinheiro facilmente. E isso não se sustenta, isso é fraude, isso configura crime. E aí tem um detalhe que chama a atenção, né, que as pessoas às vezes perguntam, tá, esses jogos do tigrinho que a gente está vendo aqui no nosso telão, eles são ilegais, jogos de azar, mas existem outros que são legalizados. O que acontece nessa questão? Qual é a diferença? Isso. A primeira coisa de todas é porque as apostas em si, elas são lícitas, né? Existem aqueles bets, aqueles tipos de aplicativos que eles são possíveis, porque ali existe a possibilidade de fato você ser vencedor, a depender da sua estratégia, a depender das escolhas que você faça. Jogos como o tigrinho são ilegais porque não há qualquer possibilidade. A banca, como se diz, aquele que produz o jogo, aquele que está à frente do jogo, ela sempre vai sair vencedor. E ela, além de gerar essas perdas, né, perdas consideráveis, elas também são capazes de gerar dependência. Né? E isso atenta contra a economia popular, por isso que é considerado um jogo de azar, porque simplesmente é uma fraude. Não há como ter essas promessas de ganho, essas promessas de renda, de você viver daquilo sem trabalhar como se isso fosse possível. Isso é fraude, isso configura estelionato. A gente trabalha todo dia, né? Sofre para ganhar um dinheirinho, né? Poder se manter. E aí, enganar as pessoas, a gente lembra, relembra, é crime também, né? Seja nessa modalidade ali da internet ou também através daqueles golpes que a gente vê popularmente, né? Que a gente vê muitas pessoas aplicando esses golpes. Agora, outra questão que a gente aborda, né, a respeito aí desses jogos de azar. Existe essa possibilidade de algum dia isso se tornar legal? Assim, há uma perspectiva, um direcionamento em relação a isso ou não? Bom, aqui no Brasil, desde a década de 40, né, desde a época do presidente Getúlio Vargas, que a exploração de cassinos, por exemplo, ela se encontra proibida, não é permitido. Existem inúmeros projetos de lei, propostas de emenda à Constituição no sentido de regulamentar
E aí o foco do Estado, qual seria? Seria, obviamente, obter a arrecadação de impostos. Porque, veja, o problema não é você jogar. Você pode jogar. A questão é quando você joga em algo que você está fadado a perder. Você não tem possibilidade de vitória. E isso acaba desagregando, né? Então, assim, a exploração em si é proibida, embora existam essas propostas de regulamentação. Só que existem os efeitos colaterais. Quais seriam esses efeitos colaterais? As pessoas iriam se endividar, as pessoas iriam gastar suas economias dessa forma. Então, tem todos esses questionamentos. Até hoje o Congresso não se posicionou, permanece sendo ilícito a prática de jogos de azar. E aqueles que estimulam, aqueles que de alguma maneira promovem jogos de azar, também podem ser enquadrados também nessa situação. A gente está vendo aqui as fotos, né, das pessoas que foram presas ontem nessa operação da Polícia Civil. A gente lembra, inclusive, que ontem mesmo a gente procurou as defesas, né, os advogados dessas pessoas que elas são suspeitas, né, lembrando bem isso, né, doutor, que elas são suspeitas de cometer esses crimes, e os advogados disseram que vão ali se inteirar de todo o processo para fazer a defesa. Um deles, inclusive, disse que vai provar que o dinheiro é de origem lícita, que não houve essa lavagem de dinheiro. Falando dessa movimentação financeira, foram mais de 2 milhões, né, que a polícia apurou. É um negócio milionário, né, essa questão aí? Sim, são valores vultuosos, né? Tamanha o poder de alcance que essas pessoas tinham usando as redes sociais. E, claro, quem tem esse poder de alcance tem que ter responsabilidade naquilo que propaga, naquilo que divulga, porque você acaba podendo gerar risco, gerar prejuízo para essas pessoas. Inclusive, é interessante que tenha havido agora a apreensão desses bens, porque, eventualmente, aqueles que se sentirem lesados pelo jogo do Tigrinho, eles podem buscar a reparação dos danos sofridos. Um dos efeitos da condenação é exatamente tornar certa a obrigação de indenizar. E como é que faz isso? Essas pessoas teriam que aguardar agora o andar, né, o andamento da investigação, porque, como você falou, estamos em uma fase de apuração, né, para confirmar. A passar dessa fase de apuração, se tudo se confirmar, haverá uma fase processual e haverá, então, uma condenação. Diante dessa condenação é que as pessoas poderão se habilitar e requerer em juízo que elas sejam ressarcidas dos danos que elas sofreram por conta dessas atitudes. Tendo as provas, Tendo né, as provas, perfeitamente. Uma aula aqui de direito penal em relação aos jogos de azar, né, em relação aos jogos do Tigrinho, e é sempre bom, importante a gente, né, praticar o bom senso na hora de ver essas ofertas assim que a gente estava mostrando tentadoras, né, doutor? Isso, não existe nada mirabolante, não existe nenhuma maneira, não existem milagres em relação a isso, né? Assim, todo sucesso é conquistado à base de muito trabalho, de muito estudo, de muito esforço. Essas promessas que vendem sucesso gratuitamente, muito fácil, pode sair de perto, porque normalmente são fraudulentas, portanto, criminosas. Muito obrigada pela sua participação aqui, acho que esclareceu a dúvida de muita gente e o espaço está sempre aberto. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde.